tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter. Graça e paz, queridos. Pastor Robson Vasconcelos no seu canal Graça Abundante. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Desde já quero pedir a você para você estar se inscrevendo no nosso canal, ok? Dando o seu like, compartilhando os nossos vídeos. E não deixe, queridos, não deixe de dar, né, o seu like, principalmente porque as pessoas pensam, as pessoas às vezes não sabem o motivo de nós pedirmos o like. Não é por questão de orgulho, não é por questão de ver quantas pessoas curtiram. A questão do like é quanto mais o vídeo, seja que vídeo for do YouTube, ele receber a maior quantidade de like, esse vídeo ele sobe, né, para o topo dos vídeos indicados pelo YouTube. Entendeu? Então a pessoa está ali, né, sem ter o que fazer, vai ali no YouTube e aí aparece aquele vídeo, né? Então, quer dizer, esse vídeo ele pode abençoar pessoas e você pode ser o canal de bênção para a vida dessa pessoa. Então, amados, é importante o seu like, como também é importante a sua inscrição no nosso canal e a ativação do sino para você ser notificado assim que o nosso vídeo estiver indo ao ar, ok? Então, queridos, eu comuniquei que estaríamos fazendo um vídeo sobre o cristão à mesa, né? Vamos estar fazendo esse vídeo hoje e pretendemos estar fazendo também um vídeo orientando os irmãos a respeito das melhores bíblias de estudos da atualidade. Vou mostrar algumas que eu tenho, vou falar de algumas que eu quero adquirir, ok? E vou estar indicando para que você, então, veja para você qual a melhor, qual a que se adequa a você, para você, então, conhecer mais a palavra de Deus. A finalidade principal do canal Graça Abundante é trazer conhecimento da palavra de Deus à Igreja Evangélica Brasileira, porque o tema principal, o versículo principal do nosso canal é: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ok? Então o canal Graça Abundante, ele vem trazer conhecimento à igreja, para que a igreja abra os seus olhos, para que a igreja se volte para o Senhor, e você que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo não seja destruído por sua falta de conhecimento. A maioria dos pastores que tem trazido, né, uma nova visão, na verdade, uma nova visão, não, um retorno à visão bíblica no Brasil, que é o pastor Paulo Júnior, reverendo Augusto Nicodemos, pastor Hernande Dias Lopes, Marcos Graconato, Renato Vargens, né, todos eles concordam que a igreja evangélica brasileira hoje ela está passando por um alto índice de analfabetismo bíblico. Isso é uma realidade, queridos. Os cultos revestidos de oba-oba, revestidos de manifestações, né, ditas que são do Espírito Santo de Deus, porém, pouco ou quase nenhum uso da palavra de Deus, né? Nós vemos isso. Grupo tal vai cantar, grupo Y vai cantar, grupo Z vai cantar, aí é todo o grupo do alfabeto do A ao Z cantando, e aí quando o pastor vai ministrar a palavra é 15 minutinhos, né? 15 minutinhos. E aí nós vemos que a igreja ela não tem aprendido a palavra de Deus. Muito louvor, muita emoção, muita cantoria, muitas manifestações que dizem que é do Espírito Santo de Deus, mas conhecimento da palavra nenhum. E prova disso nós vamos estar trazendo hoje, amados, esse estudo. E eu quero estar lendo com os irmãos a palavra de Deus para iniciar esse estudo. Irmãos, eu vou usar essa Bíblia aqui, né? Eu tenho muito carinho por ela. Uma Bíblia está bem acabadinha, tá vendo? Eu plastifiquei. Essa Bíblia aqui eu adquiri ela em 2004. Então, é uma Bíblia que tem 15 anos, mas eu guardo essa Bíblia com muito carinho. E é uma Bíblia na linguagem de hoje, tá? É a nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. E, queridos, eu confesso aos irmãos
que em 2004, quando eu li esse texto que eu vou estar lendo com os irmãos, que é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, que fala sobre a ceia do Senhor. Quando eu li esse texto nessa tradução, eu fiquei extremamente envergonhado, porque eu vi isso acontecendo ainda na maioria das igrejas evangélicas do Brasil, né? E estava acontecendo também na igreja a qual eu pastoreava naquela época. E depois dessa leitura, depois da vergonha que eu tive diante do Senhor, né? E consequentemente diante da vergonha que eu tive diante da sociedade onde a minha igreja se encontrava, eu então comecei a buscar de Deus conhecimento a respeito do que eu vou ministrar hoje e comecei a ensinar isso à igreja a qual eu pastoreava. Eu quero ler com os irmãos, né, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 em diante, que fala sobre a ceia do Senhor. Diz assim: nas instruções que eu agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Verso 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio em parte, isso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição, e assim enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm suas próprias casas, casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Ainda diz aqui, mas, portanto, meus irmãos, verso 33, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Queridos, eu fiz um anúncio desse vídeo há alguns dias atrás, que faria um vídeo sobre isso, sobre o comportamento do crente à mesa, né? E eu deixei margem para que algumas pessoas me procurassem no privado e passassem experiências. Um certo irmão, ele disse que trabalhou como garçom voluntário em uma festa de casamento, que passou vergonha, passou apuros. Outra irmã passou uma situação também assim de vexame, que ela saiu envergonhada da festa de crentes. Eu, particularmente, já presenciei em uma festa de casamento um garçom que foi derrubado pelos crentes, porque os crentes avançaram em cima dele, querendo pegar as coisas, né, que estavam, os alimentos que estavam ali na bandeja, desde quando ele já havia passado ali a primeira vez, naquele local. Os irmãos daquele local ali esvaziaram a bandeja, só que ele tinha que passar mais adiante para servir outras mesas após aquela. Aí o garçom foi de novo, encheu a bandeja, e quando ia passar dali para passar por os outros irmãos lá na frente que não receberam, esse povo aqui de novo esvaziou a bandeja, o garçom voltou, né? E aí na terceira vez que o garçom foi passar e já sabia que ali já tinha sido esvaziada a bandeja 2 vezes e os irmãos lá na frente não tinham recebido ainda, ele levantou a bandeja para passar por ali para servir os irmãos adiante. E aqueles irmãos novamente avançaram em cima do garçom e caiu o garçom com bandeja e tudo, em uma plena festa de casamento. Sem falar aqueles irmãos que põem doces salgados dentro do bolso do paletó,
as irmãs que põem doce e salgado dentro das bolsas que levam, né? Pessoas que levam Tupperware para poder encher de coisa depois da festa, ou leva os Tupperware da casa onde foi a festa e com doce e não devolve nunca mais. Então, irmãos, nós precisamos entender que toda a nossa vida, todo o nosso comportamento deve ser para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero falar hoje especificamente sobre a glutonaria. Mais adiante, em outro vídeo, eu vou falar sobre bons modos, certo? Então, quem nunca ouviu, né? Quem nunca ouviu falar aquela triste frase, crente não bebe, né? Mas come, né? Quem nunca ouviu isso? E quantos sorriem quando ouvem essa frase drástica, essa frase triste que me enjoa? Então nós lemos no texto da linguagem de hoje o que Paulo fala, né, do que aqueles irmãos naquela época estavam fazendo, que não é diferente, infelizmente, nas igrejas de hoje. Irmãos, precisamos entender que o pecado da glutonaria, ele é frequentemente ignorado. Ele é ignorado por muitos de nós cristãos. Mas nesse estudo de hoje, vamos aprender as sérias consequências espirituais, amados. Espirituais que a glutonaria traz sobre a igreja de Cristo e sobre quem pratica. Vamos ver alguns hábitos comuns que geram a glutonaria e vamos aprender como vencer a glutonaria, como vencer a ansiedade nas festas, em querer comer, em como vencer a falta de educação e a falta da glorificação do nome de Deus nessas festas. Porque, como Paulo diz, as vossas reuniões fazem muito mais mal do que bem. Porque, queridos, como é que saem os crentes de outras igrejas que vão visitar as nossas festas? Pior ainda, como é que saem os não crentes falando ou achando do comportamento dos crentes nas festas que eles foram? Isso é escândalo. E a palavra de Deus diz que é necessário sim que venham os escândalos. E escândalo, queridos, não é só adultério, prostituição, não. Escândalo é causado por nossa falta de educação, nossa falta de ética à mesa. Então nós precisamos ter esse pensamento, esse entendimento. Que é necessário que venha um escândalo, mas Jesus diz, ai daquele por quem vier um escândalo. Seria muito melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar do precipício embaixo. Porque aquele que causa escândalos, queridos, ele vai ter sim que responder diante do Senhor. Então entendemos que primeiro, glutonaria é pecado. Provérbios capítulo 23, versos 20 e 21 diz, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá ele de trapos. E Provérbios 28, 7 diz, capítulo 28, verso 7 diz, declara, o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonhará seu pai. E Provérbios 23 diz, mete a faca à tua garganta se és glutão. Então nós precisamos ter cuidado, queridos. Entenda de uma coisa, glutonaria é obra da carne. Se você é do Espírito Santo, se você, né, eu fico, meu Deus, como é que a pessoa agora há pouco estava ali pulando, rodopiando, fazendo careta, saltando cabriola, rodando que nem um vaso na mão do oleiro, e agora está na carne? Só porque viu comida, né? Está na carne. Então glutonaria, meu amado irmão, é obra da carne. Ora, diz a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, 19 a 21, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Então fala aqui sobre libertinagem, fala sobre discórdia, egoísmo, dissensões, facções, né? Idolatria, né? Glutonaria é uma idolatria à comida. Tenha cuidado, tá? Tenha cuidado. Outra coisa, amados, glutonaria. Pastor, o que é glutonaria? Glutonaria é comer de forma exagerada, é comer além do que o seu organismo precisa, ou além do necessário para saciar nossa fome. Ou seja, é continuar comendo, mesmo de barriga cheia. A glutonaria na Bíblia, amados, é um pecado tão grave quanto muitos outros. Glutonaria é tão pecado quanto adultério, prostituição, assassinato, né, feitiçaria. É pecado de gula na Bíblia. Eu acredito, às vezes, que a Igreja Católica Romana, a quem nós tanto metemos o pau, a quem tanto nós criticamos, ela leva o pecado da glutonaria muito mais a sério do que nós, evangélicos, que nos achamos tão certinho. Porque a Igreja Católica, ela colocou, por exemplo, a glutonaria como um dos 7 pecados capitais. Um dos 7 pecados capitais. O que é pecado capital? Pecado que gera morte. A Igreja Católica, né, ela fez isso. Então, quantas vezes, amados, ao nos sentirmos um cheiro gostoso de uma comida, né, ou vermos algo que parece assim, ser muito saboroso, não desejamos comer de novo, mesmo depois de já ter comido, mesmo depois de estar com a barriga cheia. Ainda que estejamos com a barriga cheia, a gente diz, cabe mais um pouquinho, né? Ou esse aí eu não vou deixar passar, né? Aí o outro do outro lado, rapaz, a gente é a benção, né? Crente não bebe, mas come. E a gente vê isso. Infelizmente, a gente vê isso. Infelizmente, mais ainda por parte de pastores. E nós vamos falar isso mais adiante. Então, na maioria das vezes, amados, consideramos a coisa, né, mais normal do mundo. Comermos bastante e repetimos, né? É o famoso comer só de olho grande, né? É o comer de olho grande. Comer porque, né? Parece que veio da Etiópia. Parece que veio da Etiópia. Parece que em casa não tem comida. E mesmo que não tenha comida em casa, a gente tem que ter respeito. A gente tem que procurar zelar o nome do Senhor. Porque tudo que você faz mancha, imacula, escandaliza o nome de Jesus. Amém, queridos? Então é muito melhor você chegar, certo? No particular e dizer, irmão, se sobrar alguma coisa, o irmão pode guardar para mim, porque não estou sem nada em casa, mas comer que nem um desesperado, colocar no bolso da camisa, colocar no bolso da calça, colocar no bolso do terno, né? Levar bolsa justamente para isso, pelo amor de Deus, irmãos. Vamos tentar zelar um pouco do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos líderes, né, fazem isso? Quantos pastores fazem isso? Quantos pastores mal educados fazem isso? Come de boca cheia, fala de boca cheia, se suja todo para comer, né? Senta na mesa, parece que tudo que está posto ali tem que ser devorado de uma vez só, né? E Jesus já criticava isso, queridos. Mateus capítulo 23, verso 14 diz, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Quantas pessoas vão para pequenos grupos? Quantas pessoas vão para células? Quantas pessoas vão para culto no lar? Porque sabe que vai ter um lanchezinho ali, né? Só vai com essa intenção. E pastores aí, que inventa campanha, inventa visita, né? Na hora da boia, simplesmente com pretexto, eu vim orar, vim trazer uma revelação de Deus, vim não sei o quê. A Bíblia diz, e é Jesus que está falando, ai de vós hipócritas, que devoram a casa das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Mateus 23, 14. Então tenham cuidado. Queridos, há hábitos que descrevem exatamente o que é um glutão. Primeiro, comer com um prato muito cheio.
e repetir a refeição, né? Tem gente que vai, misericórdia, né? Quando é um churrasco, uma coisa assim, e aí ele vê muita gente, ele vê a fila grande, aí ele bota o prato desse tamanho, derramando. E come rápido para poder voltar para a fila para encher de novo. Então isso é um hábito de um glutão. Ficar de olho grande, né? Esperando, seja lá quem for que estiver com ele, que não aguente comer tudo, para então ele comer o restante. É o segundo hábito de um glutão. Outro hábito, comer sobremesa até acabar tudo de uma vez. Sobremesa não é para encher barriga, irmão. Sobremesa é só para tirar o paladar do que foi comido antes. Tem gente que pensa que sobremesa é feijoada. Tem gente que pensa que sobremesa é farofada, né? Não é, não. Você já se alimentou no almoço. A sobremesa é somente uma saidinha ali, alguma coisa assim para tirar o gosto da comida anterior. Não é para encher barriga mais ainda, né? Em churrasco, né? Encher o prato de carne, encher o prato de mistura, né? Parece que só tem ele ali para comer. Ele se esquece, às vezes, da próxima refeição. Ele se esquece que ainda há irmãos que não comeram, ele não está nem aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Furar filas nas reuniões de acampamento, não respeita a família pastoral. Uma coisa que eu vou dizer a vocês aqui, aprendam a honrar os seus pastores, aprendam a honrar os seus líderes. Pastor não pega fila, seu pastor não tem que pegar fila. Você tem que pôr uma mesa à parte, a família pastoral ser sentada ali, pastor, esposa, filhos e convidados deles, e alguém da comissão, alguém da equipe ir lá servir. Eu já vi pastor ter que pegar fila e ninguém respeitar, honrar o pastor e dizer, meu pastor, venha para cá. Nem isso eu já vi. Então, pelo amor de Deus, irmãos, depois eu vou preparar um vídeo sobre honrar o seu sacerdote, né? Então tem pessoas que furam filas, não respeita as irmãs grávidas, não respeita as irmãs com criança no colo, não respeita a criança, não respeita idoso, não respeita ninguém. Ele quer ir comer. Misericórdia. Tenha misericórdia. Então, queridos, esses são alguns de muitos outros hábitos malignos, né? Digo sim, malignos, malignos e carnais, né? Do glutão. Então, esses são apenas alguns, comuns e simples, que podem nos levar ao pecado da gula, da glutonaria, como se não tivéssemos comendo, ou melhor, cometendo nada de errado. Então, glutonaria na Bíblia é pecado e expõe até mesmo a diferença daquele que é salvo e daquele que não é. É verdade. John Wesley, ele disse, precisamos trilhar a caminhada da santificação, pois como disse John Wesley, né, a salvação tira o crente do mundo e a santificação tira o mundo do crente. Então essas atitudes do glutão que eu citei agora atrás é a atitude do mundano. Se você é crente, você tem que ser santificado, você tem que fazer morrer essa natureza terrena, pecaminosa, de glutonaria da sua vida, né? Então, a mortificação do pecado, da gula, na Bíblia, faz parte deste processo de santificação, amados. E devemos combatê-lo como qualquer outro pecado. Não leve o pecado da glutonaria no gracejo, na piléria, né? É pecado, e com o pecado nós não podemos brincar, não devemos achar graça do pecado. Do pecado nós temos que fugir e ter nojo dele. Ter nojo dele. Não se brinca com o pecado. Do pecado, vou repetir, você tem que fugir do pecado e ter nojo do pecado. Então não ache a glutonaria que é pecado engraçado. Não ache a glutonaria que é pecado uma brincadeira. Glutonaria é pecado e por ser pecado fuja dele e tenha nojo dele. É essa a orientação de Deus para nós. Ouça bem o que a Bíblia diz. Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5 falando aí sobre glutonaria, fazendo mortificar nos vossos membros.
né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então faça morrer a glutonaria da sua vida. O pecado da gula na Bíblia é classificado para as pessoas que não têm Jesus em sua vida. Nós o cometíamos quando vivíamos sem Deus no mundo, né? Tudo isso no mundo era engraçado, né? A lei do mais esperto. Mas agora nós não podemos viver mais assim, queridos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, né, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Além do mais, queridos, os banquetes cheios de gula, né, eram feitos durante o culto a outros deuses, em muitas religiões pagãs. No candomblé mesmo, quando tem matança de animal, né, as pessoas comem caruru de 7 meninos, já viu como é? Põe lá uma bacia grande, aí 7 meninos rodeados e comem, um melando o outro, aquela agonia, aquela meleca, aquela sujeira toda. Sem falar em alguns reinos que tinha a sala do vomitório. As pessoas comiam, iam para a sala vomitar, e aí voltava para comer de novo. Comiam, aí ia para a sala do vomitório para vomitar, voltava para comer de novo, porque era uma festa de idolatria. Era uma festa de idolatria. Jesus mesmo, ele nos deu advertências sérias quanto a este pecado, dizendo que se nos entregássemos a ele, nossa salvação seria perdida. E nos recomendou, queridos, cuidar da nossa própria vida para nós não cairmos nisso. Lucas 21, 34 diz: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, né? E venha sobre vós de improviso aquele dia. Cuidado, olhai. Na batalha da carne, queridos, contra os espíritos, em Gálatas capítulo 5, 16 a 25, Paulo destaca a glutonaria como uma obra da carne e afirma que as pessoas que praticam essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está disposto a perder o céu por causa da gula? Você está disposto a ir para o inferno por causa da comida? É isso que eu estou entendendo, crente? É isso que eu estou entendendo, crente? Você quer perder a sua salvação pela comida? Pela glutonaria? Fazer baderna na cozinha dos outros, na mesa dos outros, na festa dos outros? Porque além de ser falta de educação, é pecado que conduz ao inferno. Gálatas, capítulo 5, 21. Está escrito. Entenda, então, como vencer a glutonaria, né? Pode parecer que não, mas o pecado da gula começa no pensamento e nos olhos. Pensamento e olhos. Por isso que é importante o uso do capacete da salvação. O capacete da salvação, ele protege nossos pensamentos, protege os nossos olhos, protege os nossos ouvidos, protege o nosso nariz, a nossa boca, porque são partes vitais do corpo pelo qual o pecado pode ser uma porta para nós. Quando ouvimos algo, né, podemos ceder ao pecado. Quando vemos algo, podemos ceder ao pecado. Quando sentimos cheiros de algo, podemos, né, dar lugar ao pecado. Quando a nossa boca prova de algo que não deve, estamos dando espaço para o pecado. E quando nós pensamos em algumas coisas e permitimos que algumas coisas penetrem nossos pensamentos, podemos pecar. Então, uma das armaduras de Deus negligenciada em nossas vidas, como está lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, é o capacete da salvação, né? Então a palavra de Deus diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa, né, para se comer e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, versículo 6. E quem sabe, né, até mesmo Eva não sentiu um pouco desse pecado, né, ao olhar para o tal fruto proibido, né? Então
Então cuidado em nome de Jesus, porque a glutonaria pode ser um pecado tão grande quanto o alcoolismo, né? A glutonaria pode ser um pecado e um vício tão grande quanto o uso de entorpecentes, então como a pornografia. Então tenha cuidado. Tem que correr da nossa mente, tem que ocorrer na nossa mente uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Romanos 13, 14 diz, ao contrário, revistamos-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Premeditando os desejos da carne. Oba, tem festa na casa de fulano, já vou preparar aqui meu saco, colocar aqui no terno, vou preparar aqui os bolsos para pegar tudo. Hoje eu tiro a barriga da miséria na casa da irmã fulana, na casa do irmão cicrano. Pecado premeditado. Romanos 13, 14. E em vez de ter pensamento voltado para a satisfação de nossa natureza pecaminosa, irmãos, precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Isso é mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Outra coisa muito importante é sempre, antes de fazer algo, se perguntar: isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Minha atitude nas festas, nas mesas, tem sido para a glória de Deus ou para escandalizar a palavra de Deus? Talvez você não tenha imaginado dessa forma, mas a maneira que você se alimenta também pode glorificar ou não ao Senhor. Porque as pessoas mundanas ou de outras denominações, onde não há um ensinamento coeso sobre isso, saem dizendo ou achando diante de alguns ajuntamentos de pessoas desse tipo. Essas pessoas saem glorificando a Deus ou saem escandalizadas pelo seu comportamento? Então, queridos, repare bem no que disse o apóstolo Paulo no versículo abaixo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Mas como eu posso glorificar a Deus comendo, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós e que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Logo, queridos, então cuide de fazer bem, né? Cuidar do seu corpo, né? Tem nós crentes costumamos a criticar o usuário de drogas, do maconheiro, do usuário de crack, cocaína, heroína, LSD. Nós criticamos o alcoólatra, né? Nós criticamos o fumante, mas fazemos a mesma coisa quando comemos demais e comemos aquilo que não podemos. Quantos crentes aí com problema de colesterol alto, problema de obesidade mórbida, pressão alta, porque come o que não deve. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. Então muitas pessoas estão tendo infarto cedo porque não cuidam de suas alimentações, come o que não deve. Crentes criticam, não é? Como eu falei, o alcoólatra, o viciado, mas vivem comendo porcaria. E o texto que eu citei, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, fazendo dessa forma, amados, você estará cuidando da sua saúde para viver mais e melhor, estará glorificando a Deus, entregando sua vida a serviço do reino de Deus, não estará escandalizando o evangelho e além de estar sempre disposto a cuidar bem da sua família. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Você está entendendo agora quando o Oséias, capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento? Com certeza absoluta, você nunca deve ter ouvido uma mensagem dessa na sua igreja. Por N questões. 1, o pastor faz a mesma coisa. 2, falta de conhecimento. Glutonaria é pecado, que mata, que entristece o Senhor, que escandaliza o nome do Senhor.
e que há uma colheita em relação a esse pecado. Está entendendo agora por que a Bíblia diz isso? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sinceramente, eu espero que essa palavra tenha ido ao seu coração. Eu sei e eu oro a Deus que essa mensagem ela chegue à Igreja Evangélica Brasileira, chegue a todas as denominações, chegue àqueles irmãos que agem dessa forma. E eu quero lhe desafiar, queridos, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar às igrejas evangélicas brasileiras. Há muitos escândalos, há muitas doenças, há muitas mortes, há muitos pecados por falta de conhecimento desse assunto. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante. Se inscreva, curta, compartilhe, comente em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.